meus amores, tudo bem com vocês, segundo ano? Estamos aqui para mais uma aula interdisciplinar. Atividade interdisciplinar complementar de Geografia, História e Ensino Religioso. Ah, professora, eu já vi folha na sua mão, a gente terá mais folha, mais atividades? Sim, não é mais, é menos, porque elas estão super fáceis. Coisas práticas. A hora que eu começar a ler, você vai falar: nossa, tia Zê, eu amei essa atividade. Fácil demais fazer, tranquilo demais. Então vamos começar com a nossa revisão, que nós trabalhamos em Geografia nesse bimestre. Aqui vocês estão vendo apenas um meio de transporte que a professora Maria caprichou e fez de propósito para vocês matarem a saudade do escolar, um meio de transporte terrestre. Mas em Geografia nós não trabalhamos só isso. Nessa atividade, sim, nós nos limitamos aos meios de transporte. Mas nesse bimestre nós trabalhamos sobre a construção das moradias, sobre as paisagens. Isso daqui é uma paisagem, ainda mais com uma professora assim, ó, do ladinho de uma paisagem dessa. Olha que beleza! Gente, brincadeira. Então nós trabalhamos sobre a paisagem, mudanças que ocorrem nas paisagens, trabalhamos sobre os meios de transportes, né? A construção das moradias, que estão bem ligados à história, né? Sobre moradias, história das moradias, patrimônio histórico, que é o que nós vamos trabalhar aqui hoje, e tudo mais ligadinho ainda, ó, com o coração ligado ao nosso planeta, nossa casa maior, nosso bem maior, nossa moradia, de onde nós retiramos tudo o que precisamos. E vemos isso também em ensino religioso, que vocês tiveram uma aula deliciosa com a professora Zilene Maria, professora Fernanda e professor Luciano. Sei que vocês devem ter gostado muito dessa aula especial que fizemos com muito carinho para vocês. Então agora é hora de relembrar tudo e colocar em prática, mas com atividades bem simples, bem tranquilas, para que vocês possam fazer com muito amor, assim como foi a nossa aula de Ciências e Matemática, com aquele coração vermelho aqui, ó, simbolizando o amor, a dedicação. Nós também temos ali, ó, tá? Então capriche. Vamos começar a leitura das questões e assim eu vou parando e explicando para vocês. Vamos para a questão de número 1, primeiro, Geografia. Exercícios de revisão e fixação. Questão de número 1. Aprendemos sobre os meios de transporte e conhecemos alguns dos primeiros que surgiram na antiguidade e alguns mais modernos. Leia a frase em destaque a seguir. Vou ler a frase para vocês. O transporte é um conceito associado ao movimento de pessoas e de mercadorias feito de um local para o outro. O que é o transporte? É a maneira como algo se locomove. Por meio de que eu me locomovo? A professora Maria deu exemplo aqui, ó, usando nossas pernas, viação canelinha. Eu gravei esse provérbio popular dela. Gravei, viação canelinha, nosso melhor meio de transporte. Mas nós também trabalhamos os meios de transportes terrestres, aquáticos, aéreos. E que transportam, será que são só pessoas? Não, eu acabei de ler na nossa frase, também transporta mercadorias e tudo o que for preciso. Então, o meio de transporte facilita essa locomoção de um local a outro. Questão de número 1, continuação. Pesquise um meio de transporte para cada descrição nos quadros abaixo. Você poderá representá-lo recortando e colando a imagem ou por meio de desenho. Por que a professora deixou essa opção para vocês? Porque às vezes a gente pede assim, ó, recorte e cole. Mas aí o aluno não conseguiu encontrar em livros usados, em revistas, jornais, panfletos. Olha, tem uma série de fontes de pesquisas para vocês encontrarem imagens. Só depois de ter feito isso que você não conseguiu, aí sim, use o desenho para ilustrar. Mas a gente quer ver aquele desenho que merece 10 estrelas, 10 corações, de tão lindo que fica, né? Perfeito, aquele desenho maravilhoso com aquele colorido esplendoroso. Maravilha! Então, vocês na questão número 1 vai fazer isso. Em cada quadrinho, a professora deixou escrito aqui, ó. No primeiro quadro, vocês vão ou ilustrar por meio de desenho ou por colagem de imagem. Um meio de transporte terrestre
que não polui o meio ambiente. Olha, estamos trabalhando em ensino religioso, viu que legal? Então, um meio de transporte que não polui o meio ambiente. Vocês vão desenhar ou recortar e colar no primeiro quadrinho. No segundo quadrinho, pedimos um meio de transporte terrestre motorizado. Agora nós vamos relembrar o nosso conteúdo. Porque nós trabalhamos meios de transporte e falamos que antigamente, na antiguidade, quando surgiram os meios de transporte, eles não eram assim, ó. Então surgiram primeiro aqueles com tração animal ou mesmo com esforço humano, né? Para se locomover de um lado para o outro. Agora vocês vão fazer aí, ó, um motorizado. O que é motorizado? É o meio de transporte movido a motor. Tem um motor que faz o meio de transporte locomover. Pesquise, recorte e cole a imagem ou ilustre com desenho também. Na próxima página, continuando a mesma questão, número 1, um meio de transporte aquático. A professora Maria fez cada um mais lindo que o outro aqui pra gente, né? Na nossa aula. E vocês aprenderam o que são os meios de transporte aquático. Até um submarino veio para nossa aula. Lembrou agora? Então capriche. Depois, um meio de transporte aéreo que se locomove no ar. Também a professora citou aqui vários exemplos. E nós vamos relembrar de cada um deles. E se você for desenhar, capriche, hein? Vou ficar aguardando. Agora vamos para a questão de número 2, sobre história. Vou ler o texto que deixamos reservado para vocês no cantinho, explicando um pouco sobre patrimônio histórico. Tia Zé, o que é patrimônio histórico? Vamos lá. O patrimônio histórico é o lugar em que se faz a memória nacional, quer dizer, de uma nação. O patrimônio histórico cultural de um povo são todos aqueles bens materiais e imateriais que ele possui e que são importantes para a sua cultura e história. Veja na fotografia ao lado a Igreja da Pampulha em Belo Horizonte. Nós deixamos aí uma famosíssima, uma igrejinha famosa que é a Igreja da Pampulha. E ela é classificada como um patrimônio histórico. Tia, são só construções? Não. O que é que nós acabamos de ler? Pode ser bens materiais ou imateriais, que não estão materializados ali dessa maneira que nós colocamos aqui uma igreja. Olha, geralmente as igrejas contam muitas histórias, porque elas são fundadas. Lembra da paisagem do fundo da nossa sala? Que lá tem uma igrejinha, uma vilazinha começando as casas? Ali tem muitas histórias, nós trabalhamos isso em história. Casas têm história. A história de um povo, a história de uma moradia. Isso é um patrimônio histórico. Então vocês vão fazer essa questão analisando o que escrevemos aí. Aqui nós deixamos a Igrejinha da Pampulha, como eu falei. O arquiteto foi o Oscar Niemeyer. E ela foi inaugurada em 1943. Já faz bastante tempo, né, que ela foi inaugurada. Agora vamos para a questão responder sobre patrimônio histórico. Pesquise um patrimônio histórico de sua cidade e ilustre-o. Isso é na questão número 2. Em seguida, escreva nas linhas ao lado as seguintes informações. Então, deixamos um espaço reservado para vocês fazerem o desenho, a ilustração, aquele desenho que a professora Maria sabe fazer, lindo, maravilhoso. Não copie os da Tia Zê, tá? Porque senão vai ficar feio. Pode ter certeza. Copie os da professora Maria, ó, bem bonito. E do lado vocês vão escrever sobre esse patrimônio histórico. Vocês vão colocar a cidade que esse patrimônio histórico situa. Por quê? Porque nós pedimos aí para você pesquisar um patrimônio histórico da sua cidade. Eu moro em Birité, mas pode ser que você mora em Contagem, pode ser que você mora em Belo Horizonte, pode ser que você também mora em Birité igual, professora. Então você vai pesquisar um da sua cidade, vai, na linha ao lado, vai colocar o nome da cidade, o nome do patrimônio. No caso que eu deixei aqui na atividade de vocês, eu coloquei que é a Igrejinha da Pampulha, então ele tem que ter uma identificação, o nome desse patrimônio histórico. E abaixo vocês vão escrever uma curiosidade. O que é uma curiosidade? Aquilo que você leu sobre aquele patrimônio histórico e achou interessante. Então você vai colocar lá pra gente. Nós vamos aprender muito com a sua pesquisa, tenho certeza. Esse tanto de aluno, cada um trazendo um patrimônio histórico. Nossa, vou enriquecer meus conhecimentos sobre patrimônio histórico
das nossas cidades aqui da região metropolitana. Então vamos lá para a questão de número 3 agora, falar da nossa casa maior, que é o nosso planeta Terra, onde nós estamos situados, onde estão todos os patrimônios históricos, onde circulam os meios de transportes, onde nós contamos a história de um povo, a história das moradias. Então vamos para lá. Relembrando aquela videoaula que vocês tiveram, contando a historinha do planeta, com uma música maravilhosa falando sobre o nosso planeta. Questão de número 3. Devemos cuidar e proteger o nosso planeta. Dele vem tudo o que precisamos. Com base no que você aprendeu, construa uma frase bem criativa, observando a imagem ao lado. Ao lado tem aí uma imagem que vocês vão analisar e vai fazer uma frase linda sobre essa imagem. Ah, professora, mas que frase? Olha, eu tenho um espaço aqui de 3 linhas. Eu quero uma frase que tenha sentido, que fale sobre a nossa imagem do planeta Terra. O planeta tem que ter vida, né, gente? Para ter sentido igual a gente tem aqui. Os outros planetas, já pensou? Deve ser muito triste. Nem tem vida, nem tem ser humano. Difícil, né? Mas o nosso planeta não. Ele é rico. Ele tem muita coisa boa que ele nos oferece. Então a sua frase vai ser aquela frase bem criativa sobre o nosso planeta. E essa é a nossa aula de atividades complementares interdisciplinar. Trabalhando geografia, história, ensino religioso. Claro que aí nós podemos trabalhar outras disciplinas, né? Outros componentes curriculares, como por exemplo redação. Vocês vão estar produzindo aí uma frase. Ortografia, vocês vão estar escrevendo. Arte, vocês vão desenhar. Olha como que a interdisciplinariedade ela é ampla. Então, quando a gente trabalha dessa maneira, enriquece o nosso conhecimento. Um abraço bem apertado a cada um de vocês.